Muito boa tarde, muito boa tarde. É nossa última aulazinha antes do nosso recesso, né? Para todos aqui das escolas, os professores. Eu já começo então desejando a cada um de vocês momentos lindos, de bom descanso, né? Muita coisa bacana possa acontecer com cada um de vocês nesse período aí de ficar um pouquinho mais dentro de casa, sair da rotina e recarrega as baterias, que é para poder chegar aqui em agosto, ó, tinindo, com força total, certinho? Vamos ver aqui o que é que nós temos hoje para trabalhar, queridos. Vamos lá, estratégias de escrita e textos multimodais, textos multimodais. Nós temos aí também as questões para a gente fazer, né? Discutir a responsabilidade e consequências éticas do uso das ferramentas digitais, usar ferramentas digitais de informação e comunicação, ver o estudo dos textos, né? E aqui eu trouxe logo um lembrete para vocês. Nós vimos que os textos, né, sobretudo com esse caráter informativo, eles vão ser divididos com aquilo que você já tem o hábito de fazer. Nós vamos fazer aqui uma pequena introdução, né? Um pequeno tópico, uma sentença para chamar a atenção do assunto do qual você vai tratar no seu, né, na parte que você vai desenvolver. Aí você vai trazer os fatos, né? Escrevendo aí, obviamente, numa sequência lógica, tá? É importante para incluir, né, uma linguagem específica, e aí você tem a parte da conclusão, né? Essa sentença que vai somar com o que foi desenvolvido, tá? E aí, obviamente, você vai passar a ter o grande final, né? Você consegue trazer toda a ideia resumidamente. Então, olha aqui o grau de maturamento que nós temos num texto como esse. Multimodal por quê? Porque eu tenho linguagem verbalizada e não verbalizada. Eu consigo visualizar a presença do conteúdo, tá? Eu consigo trabalhar com palavras cognatas, que elas vão me ajudar. Então, professor, eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que esse texto ele vai me trazer uma informação sobre tartaruga? Exatamente. Agora, eu tenho que saber qual é a informação, né? Então, veja que ele disse lá na parte introdutória, você escreve uma sentença logo para chamar para a ideia que você vai tratar. Então, ele diz aqui que a maioria das tartarugas, elas se reproduzem, ó, durante os meses mais quentes do ano. Aí diz aí que as fêmeas, né, elas vão até as areias das praias, né, colocar lá seus ovos, tá? E aí, quando esses ovos, eles vão eclodindo, né, já estão no ponto, aí as tartaruguinhas, ó, elas vão até a água do mar. E elas fazem isso de forma bem rápida para evitarem ser comidas por seus predadores. Mas diz que a maioria das tartaruguinhas, elas morrem no seu primeiro ano de vida, tá? Então, eu sei que ali é um texto informativo. Eu sei que eu tenho que procurar atentar logo para a primeira parte do texto, né? As duas primeiras sentenças, porque pela qualidade desse texto informativo, eu já sei qual é o conteúdo que ele vai estar trabalhando, tá? Eu sei que no desenvolvimento ele vai trazer mais palavras técnicas, e eu sei que a parte final ele vai me chamar a atenção para algo que fecha essa linha de raciocínio, não é? Esse ciclo de reprodução, onde ele chama a atenção que a maioria dessas tartaruguinhas, infelizmente, morrem no seu primeiro ano de vida, tá? Olha a partezinha da introdução. Olha o núcleo que nós separamos, reprodução, né?
no desenvolvimento e numa ordem de acontecimento cronológico. Percebam que, ó, as fêmeas, elas vão até as areias da praia, né? Elas depositam seus ovos lá. E quando elas deixam os ovos, né, ó, e eles ficam no ponto, o que acontece? As tartaruguinhas, que logo na sequência elas vão até para a água, né? Fala que tem que ser o mais rápido possível para evitar serem devoradas por seus predadores. E aqui ele fecha. Né? A maioria dessas tartarugas, elas morrerão no primeiro ano de existência. Tipo textual, o que é? Bom, sempre nós estamos falando aqui em gênero textual e tipo textual. Bom, gênero textual, eu estou me referindo à silhueta do texto, né? O contorno do texto, o layout. É ele que me permite ver de longe e mesmo sem a leitura mais aprofundada, eu saber se já consigo detectar que ali é um e-mail, é uma carta, uma canção, um poema, né, um cartaz, certo? Mas esse conteúdo mais denso, essa parte caracterizável dele, é o que eu chamo de tipo textual. Por um exemplo, se eu quero fazer ovos mexidos e eu não sei o que colocar, eu preciso de uma receita que é o gênero textual. Essa receita com ovos mexidos, né? E aquelas receitas que vai me, olha, o ingrediente e tal, você vai colocar isso, tal, tudo. Ele vai apresentar um comando. Então, nessa parte densa, eu tenho um tipo textual que é chamado de texto de injunção. Ele vai me dar comando, ele vai me trazer um ordenamento em que eu vou seguir o passo a passo até conseguir desempenhar as ações contidas naquela receita e ter êxito. Pois bem, aqui de uma maneira bem tranquila nós falamos sobre gênero textual e tipo textual, tá? Pessoal, é importante estudar isso, mas com toda a convicção, gente. Quando você consegue identificar quem é gênero, quem é tipo, tá? Fica muito mais tranquilo você observar qual é a intenção comunicativa, qual é a função social do texto, tá? Então, vamos lá. Função e uso social de um gênero textual em inglês. É importante considerar seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual, né? Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita, ó, receita de bolo, apresenta a lista de ingredientes necessários, então eu vou ter um texto descritivo, e o modo de preparo, então eu vou ter um texto injuntivo. Percebeu? O mesmo gênero, mais de um tipo. São exemplos: notícia, publicidade, receita culinária, menu de restaurante, bilhete, blog, charge, e-mail, cartaz, cartoon, convite, carta, lista de supermercado, bilhete, mensagem de aplicativo, né, de WhatsApp, tá? Fóruns, mensagens de Twitter. Gente, só o que tem. Por um exemplo, se você pegar um jornal, você vai ver ali um criatório de gêneros textuais. Você tem, ó, capa do jornal, você tem classificado, horóscopo, não tem? Você tem mensagens eletrônicas, citações, poema, canção, tanto, mas tanto, ó, carta ao auditor, carta ao leitor, carta aberta, não é? Você tem as chamadas, as pautas publicitárias, enfim. Se você olhar para um jornal, você consegue ver gêneros textuais a perder de vista. Cada um deles tem seu próprio modo de trabalho. Então, eu posso dizer a notícia como sendo o quê? Vamos lá? A notícia, ela é um gênero jornalístico,
que apresenta como objetivo principal informar. Para tanto, trata-se de um texto informativo, geralmente sem teor opinativo. Além disso, apresenta um acontecimento real, cuja linguagem ela é clara e formal. Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação. Aí você tem jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos, narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e os personagens envolvidos. Aí ficou aí um panorama, né, bem panorâmico para nós vermos aí as características. Mas se ainda não fixou, olha aqui. Texto de cunho informativo, descritivo e ou narrativo. Texto relativamente curto, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal clara e objetiva, textos normalmente com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, então eu posso dizer que eles são impessoais, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos, para dar credibilidade, né? Eu posso checar esses textos? Sim, né? As fontes, elas podem ser checadas, você inclusive pode ver na versão impressa ou na versão digital. Normalmente, na fonte, ele vem dizendo para você se é versão impressa ou digital, né? Olha aqui um modelo. Elon Musk buys Twitter for... Olha, essa é um texto do dia 28 de abril. Hoje, esse texto já não apresenta veracidade. Nós vimos que o Elon Musk, né, ele desistiu de comprar o Twitter. Agora virou uma briga judicial, né? Então ele está dizendo aqui que o homem mais rico do mundo, Elon Musk, né, um dos homens mais ricos do mundo, ele comprou a rede social Twitter. O senhor Musk comprou a companhia por 4 bi, né, de dólares. No dia 4 de abril, né, ele comprou aí 9,1% do Twitter por 2,64 bi. O valor aí, né, desse percentual passou a ter aí 27% depois disso. Mas, então, fez uma contraproposta, uma oferta para comprar a companhia inteira. Mas né, os seus diretores rejeitaram. Contudo, no dia 25 de abril, né, eles receberam a oferta do senhor Musk, tá? E aí, o Musk is number 7, ele é o 7º da lista de maiores seguidores. Ele tem 84 milhões de seguidores, né? Já o presidente Barack Obama, ele está no topo da lista com 131 milhões de seguidores. Tá? O cofundador do Twitter, o Jack Dorsey, né, disse que ele estava feliz, né, com o Musk ter adquirido, né, o Twitter. E disse, I trust his mission. Eu acredito, eu creio na missão dele. Tá? Um texto relativamente grande. Olha aqui. Posso fazer a checagem? bbc.com. Então, eu sei que aqui é uma notícia, lá na seção de negócio. Olha aí. Falando aí sobre a potencial compra do Twitter. Hoje, desistiu, né? Desistiu. Então, ele diz o seguinte, marque verdadeiro ou falso, tá? Marque verdadeiro ou falso para cada uma dessas sentenças de acordo com o texto. Ele fala que Elon Musk
ele é o segundo homem mais rico. Ele é a segunda pessoa mais rica, né? The second, é a segunda, né? Richest, mais rica no mundo, né? Ó, no mundo. Então, vamos lá no texto, atrás dessa palavra aqui, ó, richest. Bom, localizando richest, eu não consigo verificar se ele está dizendo se é a mais rica. Presta atenção aqui, ó. Richest. Ó, não fala se é a primeira, segunda ou terceira pessoa. Então, com toda a convicção, essa primeira aqui, ela apresenta falha. Não está dizendo, né? Elon Musk comprou 91% do Twitter no dia 4 de abril. Ó, no dia 4 de abril, vamos atrás desse número, 4 de abril, né? Ó, 4 de abril, ele comprou 91 não, ele comprou 9,1%, quase 10% do Twitter, por 2,64 bilhões. Certinho? Aqui ele deu um númerozinho, não é 91, mas é 9,1, né? 9,1%. Então, nós temos aí um probleminha ainda também nessa letra B. Na letra C, diz que ele é o sétimo, né? O sétimo mais seguido. Sétimo, vamos dar uma olhadinha. Onde é que tem esse número 7, né? Ele é o número 7º. Ó, na lista, ele é o 7º. Na lista de mais seguidos. De mais seguidos, tá aqui, ó. Ele é o 7, o número 7 dos mais seguidos. Tá? A Previous Boss of Twitter diz que está unhappy. Gente, esse prefixo aqui, ó, ele dá ideia negativa, tá? Esse prefixo aí, ele dá ideia negativa, ó. Negativa, tá? Esse prefixo aí dá ideia negativa. Vamos lá ver se a palavra boss e se ele está unhappy ou não. Olha aqui. Nessa parte, ele diz que está feliz, ó. Está feliz, tá? Então, a situação aqui, ela é positiva e não negativa. Musk wants to get rid of spam bots from Twitter. Essa palavra aqui, vamos lá, ó. Spam bots, né? Tá nessa parte agora, ó. Disse que ele quer to open up Twitter. Não responde, tá? E aí ele diz, ó, para remover. Então, ele quer que remova, ó, os bots. Muito bem. Então, ele quer isso aí. Spam bots do not spread, ó, diz que não disseminam teorias da conspiração. Muito cuidado, porque ele está dizendo aqui que não, né? Vamos atrás dessa palavra disseminar, espalhar, que é spread. Onde é que eu consigo visualizar isso? E nós temos também a palavra teorias da conspiração. Na quarta linha, você consegue ver aqui, ó. Teoria da conspiração. E, ó, eles disseminam, são usados também para espalhar teorias da conspiração. Está positivo, lá na sentença ele está negativo, ó. Então, o erro está aí. Tá? Mr. Musk disse que Donald Trump pode continuar com sua conta no Twitter. Vamos atrás do nome Donald Trump, tá? Aqui embaixo, ó. Ele disse que a companhia tem um potencial tremendo. E uma grande pergunta, né, as pessoas têm realizado. Se
se o Musk, ele permitirá, né, que Donald Trump volte para a plataforma. Aí diz que ele foi banido em janeiro de 2021. Muito bem, mas não fala em termos disso. Então o erro está aí, tá? Se ele pode continuar. Então, respostas corretas: F, verdadeiro, F, verdadeiro, F e F, tá? Não é que ele possa continuar. Então, ó. Então, nós temos aí 5 falsas. Texto informativo, bom para trabalhar, né? Curtinho. Normalmente, ele apresenta essas informações de uma forma bem clara, concisa, tá? Cheio de cognatas. Bora tentar novamente. O texto agora, ele apresenta título. Olha aqui. Ebola Virus Disease, né? Fatos sobre a doença, disease, a doença do vírus Ebola, né? Você vai ver aí assim, ó, Ebola Virus Disease, EVD. Aqui, ó, EVD. Então, doença do vírus Ebola. Se nós analisarmos esses textos, nós vamos nos deparar que os textos informativos, eles trazem muitas palavras de fácil, né, de fácil manuseio. Ó, Ebola, vírus, causa, sério, né, fatal, se não for tratada, ebolas, vírus, né, apareceu 1976, simultaneamente, né, uma em Zara, Sudão, e a outra em Iambuco, República Democrática do Congo, tá? Ocorreu na vila, próximo ao rio Ebola, de onde veio o nome. Então, aqui já está nessa primeira parte, dizendo quando surgiu e de onde teve esse nome. Então, nós temos aí o nome, advindo aí do rio Ebola, tá? Aí ele diz o seguinte lá, ó, Ebola, febre hemorrágica, estão vendo aqui, ó, febre hemorrágica, essa palavra fever é febre. Olha a palavra aí, Ebola, vírus, o professor então está falando dessa doença todo tempo. Ela é severa, né? Normalmente, ó, com frequência, ela é fatal para nós humanos. Esse vírus, ele é transmitido de pessoa, né, para as pessoas de quem? Dos animais selvagens. E se dissemina, né, na população humana através do contágio de humano para humano. A transmissão se dá de humano para humano. Ele diz que essa taxa dessa doença, EVD, tem uma fatalidade, né, uma taxa de fatalidade em aproximadamente cerca de 50%. Os casos, as taxas de casos de fatalidade, elas variavam, né, elas variam de 25% a 90% no passado. E essa palavra outbreaks quer dizer surtos, né, em surtos. Tá? Então, a vantagem de nós trabalharmos com textos com essa característica informativa é de apresentar um formato mais compacto, palavras mais acessíveis e um alto grau de presença de palavras cognatas. E o que seriam essas palavras cognatas? São as palavras que apresentam uma característica de ter uma grafia semelhante, igual ou mais ou menos parecida com o nosso idioma e o principal, ter a mesma tradução. Né? Agora, eu tenho que tomar um cuidado. Eu tenho outras palavras que têm essas mesmas características, mas não apresentam a mesma tradução. Por um exemplo, se eu desse para você a palavra
essa palavra aqui, ó, e eu não colocasse dentro de um contexto, fatalmente as pessoas iriam dizer que ali é parentes. E não tem nada a ver com parentes, ali quer dizer pais, os pais, papai e mamãe, entendeu? Então, essas palavras, que são as falcianes, né, que a gente apelida assim, as falcianes, que em todo lugar tem, né? A parte boa é que ela tem pouca quantidade. As palavras cognatas, elas são em maior número, tá? Mas cá entre nós, né? Elas são em menor quantidade, mas quando aparecem também, elas trazem um probleminha de entendimento. Por quê? Porque são muito parecidas com o nosso idioma. Então, se a gente não tomar cuidado, na hora que eu vou fazer a tradução, o entendimento, eu já posso passar batido. Certinho? Bacana. Então, vamos aqui, ó. Nessa segunda parte do texto, ele está falando aqui sobre esse primeiro caso, esse primeiro surto que ocorreu num vilarejo remoto na África Central, perto das florestas tropicais, tá? E aí, nós vamos direto para a nossa questão. Vamos lá. Por quê? Porque, às vezes, professor, eu nem precisava fazer a tradução completa do texto. Exatamente. Então, olha, primeiro item, eu dou uma olhada para saber se o texto ele é uma notícia, se ele é uma reportagem, se ele é uma capa de jornal, ou seja, eu vou tentar identificar o gênero. Depois, de posse desse gênero, eu já sei qual é o tipo textual, porque vai ficar mais tranquilo de você trabalhar. Depois, eu vou marcar as palavras cognatas e aquelas que eu já conheço da minha vida de estudante. Depois, vejo se eu consigo fazer a checagem desse texto através das informações que tem lá no rodapé, pequenininhas, né? Depois, eu vou ler a minha questão, porque muitas vezes só o fragmento que já é colocado na própria questão, ela já traz a minha linha de raciocínio, que foi o que aconteceu. Ele diz o seguinte: as palavras cognatas são as palavras da língua estrangeira semelhantes na escrita e no significado. Olha lá. São palavras semelhantes na escrita e no significado. Ó. Semelhantes na escrita e no significado. Com outra palavra na língua portuguesa. Então, é palavra cognata. Ele quer saber qual dessas aqui, A, B, C, D e E, elas são detentoras dessa mesma característica, ilustres. Né? Qual dessas aí são detentoras da mesma característica? Ou seja, ela tem uma grafia igual ou semelhante ou muito parecida com o português e apresenta a mesma tradução. Bom, professor, dessas aqui que eu estou visualizando, a única que apresenta essa característica é a letra E, não é? É a letra E, porque nós temos tropical, não é? Parecido com o nosso idioma, e a mesma tradução. Outbreaks quer dizer surtos, epidemias, illness, doença, undergoing, submeter-se, e through, através, tá? Então, são palavras que nos ajudam. Ó, por exemplo, chocolate, chocolate, hospital, hospital, né? Hotel, hotel, asteroide, olha aí, ó. E se a gente for colocá-las, nós temos muito mais. Então, são palavras que elas vieram para nos ajudar, nos dar um help, não é? Vamos fazer aqui uma mini revisãozinha. Passado progressivo. Ele é passado por quê? Porque o auxiliar está no passado. Tá? Quem é esse auxiliar no passado? É o verbo to be. Então, você vai ter quem? O was. Vai ter quem mais? O were. Progressivo por quê? Porque você vai ter que usar um verbo principal mais o sufixo ing. Tá? Quando você faz isso, você está trabalhando com um tempo que é utilizado para indicar que uma determinada ação ela estava acontecendo. Estava acontecendo.
Não esquece disso, tá? Sendo assim, olha aqui o nosso exemplo do past continuous, também chamado de passado progressivo. Ela estava dançando, né? Ó. Ela estava dançando. Ela estava dançando. Ela estava dançando. Nós estávamos tocando a guitarra, o violão, né? Ó. Nós estávamos, ó, tocando o violão, a guitarra. Então, todas as vezes que você precisa indicar que uma ação estava acontecendo, você vai colocar o auxiliar mais o verbo, mais o ing, tá? Você vai trocar dessa forma aí, ó. Auxiliar mais verbo principal, mais o ing. Daí dizer que esse rapaz, ele indica que uma determinada ação estava acontecendo. Então, ó, usado para indicar que uma ação estava, olha o auxiliar no passado, ó, estava acontecendo. Olha aqui o verbo acontecendo. Olha aí o verbo acontecendo, o verbo com o ing, né? Estava acontecendo, né? Usado para indicar que uma ação estava acontecendo, tá? Para isso, os senhores vão observar que ele vai ter o seu auxiliar no passado. Esse auxiliar, ele pode ser, olha, o was ou were, tá? Ele vai usar o was quando? Quando for I, o he, o she e o it. E esse outro, quando for you, o we e também, ó, they. Aí você vai utilizar esses auxiliares. Na negativa, você tem normal, was not, were not, ou você pode fazer contraído, né, ó, wasn't ou weren't. Olha aqui, ó, contraído. Na interrogativa, você traz o auxiliar para antes do sujeito. O verbo sempre com ing, ele não perde isso nunca. E aí você coloca o sinalzinho de interrogação. She was cooking all morning. Ela estava cozinhando todas as manhãs. She was not sleeping when he came home. Ela não estava dormindo quando ele voltou para casa. Was she sleeping when he came home? Ela estava dormindo quando ele voltou para casa. Nós vimos aqui as formas chamadas de afirmativas, negativas e interrogativas, tá? Então, afirmativas, negativas e interrogativas. Vamos praticar? Uma tirinha, vamos ver o que é que ele quer, né? Qual tempo verbal foi usado na fala da personagem? Bom, quando ele aplicou na interrogativa, esse auxiliar aqui, ó, o were, tá? Quando ele aplicou, e ele acrescentou o verbo com ing, aqui ficou tranquilo de você já dizer que se trata do que chamamos de passado progressivo, tá? Ó, passado progressivo. Esse foi o tempo verbal que ele utilizou ali, tá? Ele está perguntando naquela lá da seta. Então, nós temos o passado progressivo. Nesses outros aqui, ó, esse é presente simples, porque está fazendo uma pergunta no presente simples. O do é auxiliar de presente simples, tá? Você tem aqui também a questão do presente, tá? Já nesse outro quadrinho aqui, o did, ele já representa o passado simples. Did you hear me what I just said?
né? Olha o said também no passado. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Do you realize, você compreende that most of our problems, que a maioria dos nossos problemas are caused by, né? Eles são causados por algum mal entendido, falta de comunicação? E o homem não estava ouvindo, né? Muito bem. Então vamos lá. Ao responder a pergunta com outra, qual a intenção de Agar com Would you talk to me? Você estava falando comigo? Você estava falando comigo? Você estava falando comigo? Né? Imperativo, gente, imperativo, tá? Para dar ordens, é o seguinte, fazer pedidos. Para fazermos o imperativo, eu tenho que, por um exemplo, se eu tenho o verbo escrever e eu quero dizer escreva, eu reescrevo o verbo assim, ó. E aqui fica escreva, tá? Ou seja, você vai pegar esse verbo e esse verbo você tira esse to, esse to, e aí você passa a ter o imperativo, né? Passado contínuo. Bom, tem tudo para ser a nossa resposta. Passado contínuo, aplica-se auxiliar, que pode ser quem? O was ou o próprio were, tá? Depois, eu posso ter um verbo principal e depois eu posso ter o próprio ing. Passado simples. Passado simples, num caso desse da interrogativa, né, o passado simples, quando você vai fazer a negativa ou vai fazer a interrogativa, você usa o auxiliar did. Futuro imediato. O futuro imediato, ele trabalha com os auxiliares. Vamos lá. Am, is e are, mais going to, mais o verbo. Verbo modal. Verbo modal, né, são esses aqui, ó. Can, olha aqui, ó. May, might, must, ought to e etc. Então, resposta correta, letra B, passado contínuo, indicando que uma determinada ação estava acontecendo. Estava acontecendo. Você estava falando comigo? Você estava falando comigo? Você estava falando comigo? Vamos ver aqui. Qual é o tempo verbal de did you hear? Ó, ali já pelo did. Qual é o tempo? Esse tempo agora aqui, ó, pela presença desse did aqui e a presença de said, você já pode dizer, garantir que nós estamos falando aí do passado simples, né? Lembrando que o verbo say, passado dele é said, tá? E esse did, ele é utilizado na negativa e na interrogativa. Sendo assim, nós podemos garantir que vamos tratar do passado simples, tá? Esses verbos, na forma afirmativa, você consegue identificá-los na qualidade de verbo regular. Terminação é de, turma, tá? E se não tiver, professor, aí eu digo que ele é um verbo o quê? Irregular. Então, todo e qualquer verbo regular, na afirmativa, você vai ter isso, tá? Ó, você vai ter a presença na afirmativa dessa estrutura aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Sujeito mais o verbo. Esse verbo vai estar no passado direto. Esse passado pode ser regular ou
irregular, tá? Quando é que você tem um verbo regular? Quando ele é terminado em ED, certinho? Muito bem. Depois vem o que chamamos de complemento, tá? É por isso que eu disse que nós caminhamos juntos e o Adam comeu a sua refeição ontem, tá? A partir do momento que eu quero sair dessa afirmativa, eu preciso usar auxiliares, tá bom? Então, olha, mais uma frase onde eu sei que a sentença está no passado. Terminação é de, né? Marley lived. Ela morou em Nova York. Isso significa dizer que ela não mora mais. É muito comum utilizarmos para reforçar a ideia de advérbios ou locuções adverbiais que indicam tempo transcorrido. Olha, yesterday significa ontem. Então, eu fui ao clube ontem. I went to the club yesterday. Por que eu sei que essa sentença está no passado? Primeiro, pelo advérbio, né? O advérbio me diz tudo, o advérbio de tempo. Segundo, né? Se você olhar para cá, porque não está em destaque, é esse verbo. O verbo aí em questão é o verbo ir, tá? O verbo ir é o verbo to go. O passado dele é went e o particípio passado dele é gone. Gone, tá? Gone. Então, você tem aqui o verbo ir, né? To go, went, foi, gone, ido. Então, nós temos infinitivo, passado e particípio passado, tá? No caso, quando nós vamos trabalhar com o passado simples, nós vamos fazer uso dessas duas formas aqui, ó. Hoje, professor, duas formas? Exatamente. Vou já te mostrar. Eu vou dizer assim, ó. I went to, eu fui para a escola. Pronto. Se eu quero negar, eu vou dizer, ó, I did not go. E eu fui, ó, did I go? Tá? Então, quando o did aparece, o verbo volta para o seu presente. Só fica o went quando ele está na forma afirmativa. Olha aí. Então, na afirmativa, ele fica no seu passado. Pode ser regular ou irregular. Quando é que ele é chamado de irregular? Quando ele é terminado em ED. Quando ele não termina em ED, ele é chamado de irregular. Certo? Então, ali, a presença do did já me disse que a situação é de passado simples, né? Imperativo não é, passado contínuo não é, passado simples, para expressar a ação no passado que já finalizou, tá? Futuro imediato não é, verbo modal também não é. Professor, já finalizou? Sim. Vou já explicar por quê. Nós temos um passado chamado de passado com a ação inacabada, né? E aí você tem o que chamamos de present perfect. Para não confundir mais, ó. O present perfect. Como é que ele é feito? Ele é feito de auxiliar. Auxiliar que pode ser quem? O have. Ou terceira pessoa do singular, has, tá? Mais um verbo principal. Esse verbo principal, senhores, ele vai estar no que chamamos de particípio passado. Tá? E ele é utilizado, ó, uma das suas utilizações, né? Ó, ações que acabaram
acabaram de acontecer, ações que acabaram de acontecer, tá? Ações que acabaram de acontecer, ações iniciadas no que chamamos de passado indeterminado, mas com reflexos no presente. Por isso que as pessoas gostam de dizer que também eles indicam situações inacabadas. É como, por um exemplo, você vai dizer assim, olha, eu tenho estudado matemática. Se eu disser isso, você vai entender que mesmo que eu não esteja estudando agora, mas eu ainda não parei de estudar. Então, apesar da estrutura ser completamente diferente, tá? Não confundam os nomes de passado. O presente perfeito, ele indica, sim, um passado. Só que esse passado é chamado de passado indeterminado. É esse passado que ainda tem reflexos aqui no presente, tá? Ele pode até não estar acontecendo no momento da fala, mas ele me diz que é uma ação inacabada, que ela ainda, por algum motivo, por algum artifício, ela ainda continua no tempo presente. Certinho? Por isso, nós vamos marcar como resposta correta a nossa letra C de chocolate. If it's on the internet, it must be true. Né? Se está na internet, deve ser verdade. Albert Einstein inventor da eletricidade. Gente, vocês conseguem visualizar que está tudo errado. Está tudo errado. Esse aí é o Einstein, gente. E o Einstein inventou a eletricidade. Não será que não foi o senhor Thomas, não? Então, vamos aqui verificar. Ó. Questões discursivas. Onde você poderia encontrar este texto? Ele é um texto reproduzido em meio digital ou impresso? Esse texto pertence a uma fonte confiável, né? Aqui a gente já pode até se dar o luxo de analisá-lo, ó. Bora lá. Primeiro, não temos fonte para ser pesquisado, né? Segundo, ele diz o seguinte: se está na internet, vírgula, deduz-se que deve ser verdade. Se está na internet, deve ser verdade. Aí ele disse aqui, ó, Albert Einstein, primeira grande mentira, inventor da eletricidade. Segunda grande mentira. E outra coisa, esse cidadão que está é longe de ser o Einstein. Para você que não está ligando uma coisa com a outra, o Einstein é aquele outro, mais assanhadinho, com a língua por lá de fora e um bigode muito bem vistoso. Tá? Então, eu posso dizer, onde você poderia encontrar esse texto? Eu poderia encontrar esse texto na própria internet. É um texto reproduzido em meio digital. É um texto reproduzido em meio digital. Né? Esse texto pertence a uma fonte confiável? Confiável? Não, né? Eu não consigo nem sequer mesmo verificar de onde foi extraído esse texto. E até a mesma mensagem dela, do texto, é altamente comprometedora. Porque fala atribuições dadas a outra pessoa que não é a de Einstein. Certinho? Então, ó, poderia encontrar na internet, é meio digital e não tem como checar a fonte para saber o seu grau de confiabilidade. Qual é o gênero desse texto? Qual é a relação entre os componentes verbal e não verbal? E qual é o humor desse texto? Né? Bom, o gênero, nós temos aí o processo de citação, tá? Que é chamado de quote.
é uma citação, né? A relação entre os componentes verbal e verbalizal, né? Nós temos aí que a imagem corrobora para que eu tenha a certeza de que não é o Einstein. A imagem me apresenta isso, não é o Einstein. E o humor é justamente isso. É que só porque está na internet, ele chama a atenção nisso. Não significa necessariamente dizer que seja verdadeiro. Porque as próprias informações repassadas ali, né, que ele disse que era o Einstein que criou a eletricidade, a gente já observa que nem a foto é do Einstein e nem esse ato de descoberta da eletricidade é pertinente a Einstein. Então, nós temos aqui, de fato, que tomar muito cuidado. Quem provavelmente elaborou o texto e quais os possíveis leitores-alvos desse texto e qual o objetivo central do texto? Bom, o objetivo central do texto é levar para uma reflexão sobre a checagem da veracidade, da fonte, né, de algumas notícias, de algumas coisas que são originárias da internet. Ou seja, ele faz um ponto para que tenhamos cuidado, né? Um ponto para que, olha, nem tudo que se está na internet é confiável. Cheque. Então, o objetivo é esse, né? Os leitores, todas as classes, né? Nós temos aí adultos, principalmente aí as crianças, né? Ele está aí verbalizando para esse público. E quem provavelmente elaborou esse texto, com toda a convicção, alguém, né? Alguma pauta que se toma por reflexão necessária a estes grupos de usuários, tá? Então, nós podemos ter aí uma entidade, né, educacional, tá? Uma pauta publicitária, tá? Então, poderia também ser veiculada. Eu já vi muitas pautas publicitárias fazendo esse chamariz, né? Atribuindo valores a outros que não o fizeram para você reflexionar sobre, certo? Então, dentro dessa constância, nós conseguimos ver os mais variados gêneros textuais. E agora nós vamos aí para os nossos 5 últimos minutinhos de aula, tá? Olha aqui, esse texto, eu posso dizer que ele é digital, ou eu posso falar que ele é impresso, eu posso arriscar dizer que gênero textual é esse, né? Então, pela silhueta do texto e The Washington Post, eu já sei que se trata, não é, de um jornal, né, digital, tá? E ele está aqui com algumas das principais manchetes. Eu consigo ver aí os casos e mortes nos Estados Unidos, no mundo todo, né? Ele fala isso desde 29 de fevereiro de 2020. Ele fala aqui sobre a questão da vacinação, estado por estado. Né? Ele diz que antes de viajar, pergunte-se a si mesmo, né? Se questione. Mas aqui, ó, a preocupação da Johnson & Johnson, olha aqui, fala sobre as questões da vacinação. Tá? 2020, então, com toda certeza, ele estava aí no apogeu, né, do momento pandêmico, não é isso? Então, fala aí sobre as evidências de como a Johnson & Johnson, né, a vacina da Johnson & Johnson, aqui, ó, sobre a questão dos seus competidores e a variante Delta, de acordo com os especialistas de doenças infectocontagiosas. Então, ó, onde você poderia encontrar esse texto? Já falamos, na internet. O texto, ele está na sua modalidade digital. Ele é um texto produzido digitalmente.
é claro e evidente, né? Aqui eu posso encontrar num site, tá, da internet, e ele é digital, porque nós vimos que é da modalidade de jornal digital, é o The Washington Post, né? Tá bem no cabeçalho, bem na parte superior, olha aqui, ó, The Washington Post, tá? Então ele já está me dizendo aqui que é de fato um jornal digital. Inclusive, ele diz aqui, ó, $29 é a assinatura para os interessados, certinho? Aqui é a seção, aquilo que você quer, o estilo de leitura que você deseja e o assunto para você pesquisar. Olha a lupinha aí, tá? Então eu posso tranquilamente dizer que ele é digital. Esse texto pertence a uma fonte confiável, com toda certeza, ele é confiável, tá? Confiável, pois trata-se de um jornal, né? E aí você pode fazer a checagem com toda convicção, né? Você pode fazer a checagem. Qual o gênero deste texto? Texto aí depende. É o seguinte, eu costumo dizer, e eu já disse aqui para vocês no início da aula, que o jornal, ele é um criatório de gêneros textuais. Você tem break news, você tem a própria disposição dos classificados, você tem horóscopo, você tem a questão da previsão do tempo, você tem receita, carta ao leitor, carta ao editor, carta aberta, tá? Pauta publicitária, poema, canções, citações, entrevistas, reportagens, notícia, a capa do jornal, tá? Então, o gênero textual, ele é bem diversificado, né? Sobre o que trata o texto? O texto, ele traz como chamada principal a questão da vacina da Johnson & Johnson e os seus concorrentes, né? Essa é a informação mais importante, né? E o objetivo central do texto é trazer a informação do desenvolvimento dessa vacina e do seu fabricante e de como ele se comporta, certinho? Olha aqui, eles estão preocupados com a Johnson & Johnson, tá? De não ser, de uma só shot não ser suficiente. Um novo estudo sugere respostas e perguntas, tá? Então ele vai aqui estar fazendo essas ponderações com relação às vacinas da Johnson & Johnson e a variante Delta. Aí no caso, ainda era com relação a 29, né, de fevereiro de 2020, falando aí sobre a questão das mortes lá dos Estados Unidos. Beleza? E é isso, gente. That's all, folks. Então, desejo a todos os senhores e as senhoras boas férias, bom recesso, tudo de bom. E estaremos aí no retorno do mês de agosto com aquele pique total para você aqui na primeira série. Então, descanse, aproveite muito e até o nosso próximo encontro. Bye!